Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta mais uma semana e a gente está aqui hoje com uma pessoa incrível, com uma história inédita para compartilhar com vocês. Uma grande amiga minha está aqui do meu lado e vai compartilhar uma trajetória muito, muito especial. O nome dela é Cristina Delfino e ela foi mãe aos 53 anos. Isso aí, uma mãe madura, solo, de gêmeos, e foi através do embrião doação que ela conseguiu realizar o sonho da maternidade. Não é muito legal? Ela vai aqui contar um pouquinho como é que foi essa grande experiência da vida dela. Tudo bom, Cris? Tudo bom, Karina. Obrigada por a gente estar juntas aqui, dividindo uma história tão bonita de superação, de persistência com nossos ouvintes aqui. Conta pra nós um pouquinho como é que foi, Cris, a tua trajetória. Como é que era um pouquinho a tua vida antes de ser mãe do Davi e do Vitor? Bom, Karina, assim, eu sempre trabalhei muito toda a minha vida, né? Eu tenho uma casa de festa infantil. Que festas? Isso, que festa. E aí a gente sabe que quem trabalha com evento trabalha muito, principalmente fim de semana. Enfim, então a minha vida era trabalhar, né? E a minha vida de solteira, a vida toda solteira, né? Com toda a liberdade. Com toda a liberdade. Viajava quando eu queria, passeava quando eu queria, saía quando eu queria e trabalhava muito, principalmente fim de semana. A gente trabalhava no início da Que Festa, trabalhamos muito levando a festa. Então a gente levava as festas ao local que as pessoas escolhiam, né? Hoje então a gente leva, mas em menos quantidade, né? Mas em virtude da casa de festas já existia. Mas antes a gente levava muito. Então eu trabalhava muito. Trabalhava das 8 da manhã às meia-noite, vamos supor assim. E daí, um dia, né? Eu resolvi, eu sempre quis, né? Ter filhos, enfim. E aí a minha vida foi correndo, os relacionamentos não foram dando certos. Enfim, aí eu resolvi então que eu ia ter um filho sozinha. E aí me inscrevi para o embrião doação. Como uma adoção, tu espera, né? Tem que esperar, aqui no Brasil tu tem que esperar. Daí eu esperei acho que uns 2 anos e meio ou 3, não lembro, para chegar nessa situação. Daí, quando eu me inscrevi, eu já tava com 49 anos. E aí, na clínica me disseram, olha, tu só pode fazer até os 50, tu pode fazer um dia antes de ter 50. Mas tem que ter no máximo 50. Aí, tanto que me sugeriram, né, ir para outras clínicas. Entendi. Até cheguei aí numa outra clínica, abri a porta, vi aquele monte de gente sentado, coisa e tal. E daí resolvi então que não, que eu ia ficar somente nessa clínica. E é uma clínica que também é de baixa renda, né? Então tu apresenta toda a documentação, provando que tu tem uma baixa renda. E aí tu fica na espera, né? Tanto que a espera até eu acho que é um pouco maior do que nas clínicas realmente que pagam o valor normal. Entendi. Daí eu esperei e passou meus 50 anos. E aí eu nem lembrava mais, né? Pensei, vou ficar sem filho, coisa e tal, né? Tá, aí quando eu fiz 52 anos, 5 dias depois que eu fiz 52 anos, me ligaram da clínica dizendo que chegou a minha vez. Olha só. E aí eu falei, não, mas eu só até os 50, acho que vocês estão enganados. Aí me disseram, não. A lei mudou e agora tu pode, então, fazer com essa idade desde que os teus exames dê tudo certo. E também uma coisa que eu acho que é importante, até uma dúvida minha, tu estava apta pra fazer porque tu já tinha te inscrevido antes, certo? Tu não poderia te inscrever com 52, tu tinha se inscrito com 49, por isso te possibilitou, tu sabe me dizer isso? Não, eu acho que agora com a nova lei tu pode se inscrever com mais de 50 anos. E tu só pode fazer se todos os teus exames realmente deram certo. Então tu faz uma batalhada de exames. Entendi. É claro que eu tô sabendo que hoje uma pessoa se inscrevendo nessas clínicas de baixa renda tá levando uns 6 anos. Entendi. Na época que eu me inscrevi, que hoje eu já vou fazer 55, né? Eu levei esse tempo, 2 anos e meio, 3, mas agora como já tá muito popular esse tipo de coisa. E cada vez mais a gente, graças a Deus, vai falar no assunto e eu acho que
esse número tá crescendo, né? De pessoas que estão buscando essa alternativa, né? Eu acho que pelo trabalho que as pessoas têm e vão deixando para mais tarde, as coisas vão ficando mais difícil. E daí a alternativa é o ovo doação, ou embrião doação. E eu acho que as pessoas hoje em dia, esse tabu já tá sendo pra lá. Estamos no caminho certo, né? Isso. Então, o importante é tu ser mãe, né? E agora, de que forma tu vai ser mãe, isso aí a vida vai te mostrar. O amor que tu tem pelaquela criança independe de ser geneticamente teu filho ou não. Pelo menos pra mim não tem diferença nenhuma, Com certeza, entendeu? pra mim também. Nós temos um caso aqui, pessoal, de embrião doação com a Kiki e mais o ovo doação comigo. Então, realmente, existem muitas maneiras de ter um filho, né? O importante é o amor que tu dá pra aquela criança. Dá diariamente. Isso. E a forma como a gente encara isso, né? Eu sou mãe solo, eu cuido dos meus 2 filhos sozinhas, entendeu? Hoje eu continuo trabalhando e continuo tendo a casa de festa. E aí, pra mim, tá na casa de festa, eu pago uma babá pra ficar com eles. Pra mim, tá com eles, eu pago uma pessoa pra trabalhar no meu lugar. Mas eu tô sempre pagando, né? Mas eu nunca abandono meus filhos. Sou uma mãe. Eu me sinto uma mãe super presente. Tá? Sim, com certeza. Tá? Eu levo eles pra passear. Mas eu tô sempre precisando de alguém pra me ajudar. Claro, né? uma rede de apoio. Porque eu tenho 2 filhos e eu sou uma pessoa só. Tu tem a tua mãe também pra te ajudar. A minha mãe me ajuda muito. A pessoa que mais me ajuda é minha mãe. Graças a Deus. Mas assim, ela já tá uma pessoa, já tá idosa, ela tá cansada, entendeu? Daí ela já não... E eles estão muito pesados, já estão muito grandes, né? Não, e são 2 meninos, né? São... Eu tenho o Henrico, que já é super ativo. Imagina 2 juntos, né? Mas eles são super tranquilos. Eu acho que meus filhos são bem tranquilos. Ai, assim, eu levo eles no parque, vamos supor, e eles não saem correndo cada um pra um lado. Vem, volta, fica aqui, dá a mão pra mãe. E eles, sabe, educadinho, coisa e tal. Acho que a creche também deixa assim, né? Eles estão na creche desde 6 meses, né? Isso que eu ia te perguntar. Daí tu botaste na creche com 6 meses. Com 6 meses, quando a minha babá resolveu sair, eu não tinha o que fazer com eles. E aí, os meus filhos estão numa creche comunitária, porque eu não consigo pagar creche pros 2. Se eu pagar 3 mil reais de uma creche para 2 crianças, eu deixo de fazer um monte de coisa. E eu não é só a creche naquele dia, porque como eu trabalho fim de semana, como eu trabalho de noite, a creche não sou uma pessoa normal. A pessoa normal trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde, pode ficar numa creche. Eu não, eu tenho festa de noite, eu tenho festa fim de semana, eu tenho festa de madrugada. Então, esses horários eu preciso de alguém, não é só a creche. Sim. E daí eu sou uma pessoa super abençoada, porque eu consegui essa creche comunitária. E claro que, assim, o mundo conspira, né? É uma creche que há 10 anos eu ajudo ela, né? Olha só. Então, eu ajudo, eu dou festa pras crianças dentro da minha casa de festa. Antes de ter a casa de festa, eu dava na própria escola. Então, o dia que eu precisei, que eu não sabia pra quem recorrer, eu liguei e pedi, e na mesma hora... Prontamente. Na mesma hora, a vaga dos meus filhos estavam ali, entendeu? E, tipo assim, ele é muito melhor que muita creche que eu procurei particular pra botar os meus filhos. E os meus filhos, se Deus quiser, vão ficar nessa creche até fazer o jardim. Maravilha. Não vão ficar no outro lugar. E Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi a escolha do sêmen? É como se tivesse uma vitrine, né? A clínica me passou o banco de sêmen, as alternativas do que estava disponível. Eu fui escolher as características físicas, porque aqui no Brasil tu não enxerga nem a pessoa nenê, nem a pessoa agora, não. Só tem as características como se fosse uma vitrine. Daí eu escolhi um sêmen parecido comigo. Tá? Porque o óvulo eu não sabia se ia ser parecido comigo. Entendo. Né? Então, o sêmen eu achei parecido comigo. Então, ele tem as mesmas características físicas que eu. Né? Cor de olhos, cor de cabelo, estatura, enfim. Então, eu pensei assim, bom, se o óvulo for muito diferente de mim, pelo menos o sêmen é parecido comigo. E se o óvulo for parecido comigo também, as questões vão ser muito parecidas. Tu tens alguma característica, alguma informação sobre o óvulo? Ou a idade da doadora, alguma coisa? Eu só tenho a idade. Dizem que ela é parecida comigo, tipo estatura média, cor de cabelo, cor de olhos. Dizem que ela é parecida comigo, mas eu não tenho assim. Mas ela tinha menos de 30 anos. Só sei disso. Que ela, na época que ela doou o óvulo, ela tinha menos que 30 anos. Legal. Que ela é uma pessoa bem abençoada também, né? Nossa, a gente tem que eu desejo todos os tudo dias. de bom pra ela, que ela consiga ter os filhos dela. Não sei se conseguiu, se não, mas que ela consiga ter os filhos e realizar o sonho dela também. Isso é muito importante, a gente ser grata a essa alternativa e a essa moça que foi tão generosa, né? Eu sempre falo que eu vou trazer aqui, inclusive, um caso ao contrário, o oposto. Vou trazer aqui pra conversar com vocês, provavelmente daqui a algumas semanas, uma doadora.
para falar o sentimento dela em relação a tudo isso, né? Porque por enquanto a gente tá falando da receptora. Da aqui, receptora. né? E legal. agora também a gente vai trazer o outro lado da moeda. Então vocês fiquem bem atentos, porque o objetivo do podcast é isso, é trazer múltiplas formas de gerar amor, de conhecer esse amor e de compartilhar com vocês histórias reais, contadas por nós, tentantes, por médicos, e com a intenção de dividir com vocês essas informações todas e vocês conseguirem saber qual é a receitinha do bolo de vocês. Que eu sempre falo, a minha receitinha é essa, a da Cristina foi essa, a Mora já compartilhou a dela também, e cada vez mais a gente vai trazer essas diferentes formas de gerar um filho, de conhecer esse amor. A Cris, como a gente conversou, ela tem os meninos, né, que são umas graças, um é loirinho, outro é moreninho, tem um cabelinho liso, outro é cabelinho crespo, e esse amor que a gente conheceu, né, através dessas crianças, nos faz ter a certeza de que tudo valeu a pena, né, Cris? Tudo valeu a pena, assim, olha, eu me sinto super realizada. Quando eu vejo eles dormindo, eu digo, meu Deus, como eu sou feliz, sabe? Porque geralmente eu faço os dois dormir, ou eles dormem junto no meu colo, ou eu faço porque às vezes cada um tem o seu tempo de dormir, né? Faço e depois faço o outro dormir. E quando eu olho assim, eu acho, meu Deus, como eu sou feliz. Como eu sou abençoada porque eu pedi um filho a Deus, e Deus me deu 2 filhos. Olha como... A generosidade dele, né? E porque ele sabia que eu ia conseguir cuidar dos 2. E eu consigo. Eu tenho, vou fazer 55 anos e cuido dos meus 2 filhos. Cheia de energia. E Cris, me conta uma coisa, como vai ser pra ti sobre falar pra eles a história deles? Pois é, eu penso em fazer assim, ó. E contando aos poucos, né? Quando eles entenderem. né? Quando eles entenderem, né? Porque a primeira coisa que eles vão sentir falta é do pai. Né, porque eles não têm pai, mas foi uma opção minha, mas eu sou super resolvida de não ter marido. Totalmente resolvida. Então o que eu vou contar pra eles? Que um titio muito querido e uma titia muito querida emprestaram a sementinha pra mamãe colocar dentro dela e ter eles, entendeu? E aí com o tempo eles vão entendendo o que é isso. Mas assim, ó, daqui 10 anos isso aí vai ser tão comum que eles não vão, eu imagino que eles não vão nem se preocupar com esse tipo de coisa, entendeu? E eles vão ter sido tão amados. Eles são amados minha família, eles são amados pelos meus amigos, eles são amados por todo mundo que tá em volta de mim. Uma coisa que eu acho que é importante falar pra vocês, ouvintes, tem 2 formas, né, que a gente pode tomar uma decisão de falarmos e de também não falarmos sobre um embrião doação ou um óvulo doação. Até mesmo fertilização in vitro, muitas pessoas não falam, tu entende? E a gente respeita, cada um sabe o melhor pra si, né, pro casal, pra si, enfim. Então isso não é uma regra, cada um vai achar uma maneira e um momento certo pra mostrar pro seu filho a sua história. E eu acho que isso é bacana a gente comentar aqui, as diferentes formas de amar e as diferentes formas de também lidar com tudo isso. O que é melhor pra si, certo? Eu fui no aniversário de 1 ano dos meninos aqui da Cris e é inacreditável a quantidade de pessoas que estavam no aniversário, que fazem parte da vida deles, que como esses meninos são amados diariamente, eles iam de colo em colo, uma simpatia, brincaram toda noite, né, toda tarde, depois entrou a noite, teve música, uma alegria. Isso é o que conta, é o que a gente proporciona para essas crianças, é o amor, é a dedicação, é o tempo que a gente dispõe para eles. Então eu acho que é mais ou menos por aí, a gente precisa estar abertos, porque existem diferentes formas e grandes oportunidades hoje em dia. Como a Cris falou, daqui 10 anos, com certeza o que a gente está falando hoje, em 2019, vai estar assim, mais que desmistificado. E isso é a nossa batalha, né, Cris? É mostrar para vocês com maior naturalidade possível essas grandes oportunidades, porque são oportunidades que a gente tem. A medicina evoluiu e graças a ela, ao avanço da medicina, nós somos mães. E isso aí não tem preço, pessoal. Há 40 anos atrás não tinha essa possibilidade. Talvez a gente não pudesse ter sido mãe. Então é tão importante isso, a gente dividir esses momentos com vocês e fazer vocês entenderem um pouquinho que sim, existe um programa de baixa renda aqui no Brasil. Tem fila? Tem, mas ela existe essa possibilidade. Existe creche, uma creche pública? Sim, existe creche pública maravilhosa.
né? Então, assim, a gente precisa dividir isso com vocês para vocês verem que tudo é possível. Basta nós estarmos abertas, querermos muito ser mãe, porque não é de uma forma natural, então a gente precisa querer muito, né, Cris? Precisa querer. E eu acho que é isso, eu acho que a gente queria dividir isso que a Cris viveu para mostrar para vocês que tudo vale a pena. Desde que a alma não seja pequena. É, isso aí, desde que a alma não seja pequena. E uma coisa que eu quero falar também, que a Karina falou agora, 30 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas, era um mito, assim, fazer fertilização. As pessoas não falavam, achavam que era ruim, porque elas tinham problemas e não isso, era um tabu. Hoje é completamente normal. Assim como o ovo doação e o embrião doação, hoje é meio que um tabu. Daqui 10 anos não vai ser mais, entendeu? Nós estamos no caminho certo, eu acho. Isso, tipo assim, o importante é tu ser feliz, é tu buscar, eu sempre digo, nunca desista dos seus sonhos, porque sempre tem uma opção pra te chegar aonde tu quer, e nunca desista, sempre tem busca, é isso. Então, maravilha, é exatamente o que eu penso, a gente não pode nunca desistir dos nossos sonhos, e pra vocês que estão ouvindo, fica a dica, viu? Por mais difícil que seja a realização dele, a gente precisa simplesmente acreditar, ter fé, buscar ajuda espiritual muitas vezes. Isso a gente vai falar também num outro podcast. Quais são os recursos que a gente consegue para saber também lidar com todo esse turbilhão de sentimentos que é, né, essa caminhada toda. Mas isso fica para um próximo também. Hoje a gente queria dividir essa linda trajetória da Cristina com os meninos e deixar essa mensagem para vocês, realmente, para não desistirem, né? Que de uma forma ou outra a gente consegue ser mãe com a ajuda existente atualmente da medicina reprodutiva. Queria deixar um beijo bem grande no coração de vocês e dizer mais uma coisinha só pra gente finalizar aqui. Um filho, gente, primeiramente ele é idealizado no coração e na cabeça. Esse é o primeiro passo, para depois a gente ver qual vai ser a nossa receitinha do nosso bolo. Certo? Vamos ficar por aqui. Agradecer mais uma vez a Cris, que tem a Kiki Festas, que eu adoro, né? Que é uma casa de festas infantil, uma graça. 1 ano do Henrico não pôde ser lá, porque a gente foi pra casa da vovó em Recife, mas quem sabe os 2 anos a gente não pode fazer lá o ano que vem. Vamos fazer lá, vamos fazer bem lindo. Porque 1 ano dos meninos tava demais agora, há uns meses atrás. E daqui a pouco já tem os 2 anos também. Vai ter outras surpresas. E é festa e festa, porque foi grande essa festa. Quantas pessoas tinham, Cris? Tinha 123 adultos e 22 crianças. Imagina, gente, foi um festão. Eu tava lá, eu, Pedro e o Henrico. Foi o circo do Vitor e do Davi. Foi, o Henrico se divertiu horrores. Só não podia comer nada, mas a mamãe comeu por ele. Mas foi demais mesmo. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco novamente, escutando a gente até o fim atentamente. E a gente se encontra na semana que vem de novo, tá certo? Um beijo bem grande no coração de vocês. Um beijão e não esqueçam, nunca desistam dos seus sonhos. Tudo é possível. É isso aí. Beijo, gente. Beijo. Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da Igenomics.